Olá, vamos mais uma vez aprender com a Bíblia a questão da fidelidade a Deus para a salvação. Hoje, a prova da fidelidade não mais no jardim do Éden, por detrás de uma árvore, mas de modo geral, para todos, no espaço de um dia. Isto na doutrina que se refere a este dia. A questão da fidelidade e obediência a Deus é a prova para podermos chegar a Canaã celestial. Os judeus tiveram a prova no deserto por 40 anos para assim poder ser aprovado e alcançar a Canaã terrestre. Então, hoje, a prova de fidelidade é no espaço de como nos comportamos em um dia específico. E o exemplo do comportamento, Jesus o deixou o que fazer neste dia. Além de nos dizer, também no quarto mandamento da lei de Deus, entre os 10 mandamentos, comportamento de Jesus neste dia, comportamento dos apóstolos neste dia e o comportamento de muitos hoje neste dia nos passos de Jesus. Então, aqueles que são chamados verdadeiramente filhos de Deus, diz a palavra, em Romanos 8:14, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são chamados filhos de Deus. Então, para ser guiado pelo Espírito Santo, tem que ser obediente à voz de Deus. Em Atos dos Apóstolos, está aqui aberto, que Deus dá o Espírito Santo somente àqueles que lhes obedecem. Diz aqui, Atos 5:32. Vamos lá. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. O Espírito Santo é o guia. Jesus deixou aqui. Ele prometeu aos discípulos que ele iria, mas vinha o Consolador para os guiar em toda a verdade. O que ele tinha falado e ainda vinha por vir após a elevação dele aos céus. Como se sucede os escritos dos homens inspirados por Deus a partir da passagem de Jesus aqui na terra. Como foi também os anteriores também que profetizavam sobre a vinda de Jesus e as promessas eternas em Cristo Jesus. Então, este Espírito que a palavra nos diz que nenhuma profecia é de particular elucidação, mas que os homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. É claro, para escrevê-la. Então,
sem o Espírito Santo, que só os obedientes é concedido para que ele os guie, não pode alcançar a eternidade. A eternidade. Vamos repetir de novo o versículo. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhes obedecem. Então, se o Espírito Santo é outorgado somente aos que o obedecem, e o que será daqueles que não obedecem? O Espírito Santo é o guia, que nos mostra o caminho. Diz a palavra, Isaías, diz, quando se desviar para a esquerda ou para a direita, e todos nós nos desviamos da verdade, né? Nós nascemos descendendo do resultado do pecado que o mundo cometeu. Então, diz assim, quando desviar para a esquerda ou para a direita, ouvirás uma voz por detrás de ti dizendo, este é o caminho, andai nele. Esta é a voz do Espírito Santo nos corrigindo, para que andemos no caminho. E que o caminho é Jesus, o caminho da salvação. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê o Pai senão por mim. Então, é questão de obediência. E a prova da obediência, substituindo o que estava detrás da árvore do jardim do Éden, que era o inimigo que veio com engano, contrário à verdade que Deus ordenou a Adão. Então, o que acontece hoje é a doutrina que se deve se comportar o homem dentro do espaço deste 7º dia da semana, chamado sábado. Não tem como rejeitar esta verdade. Está bem claro nas escrituras de Gênesis a Apocalipse. Não tem como rejeitar de sem consciência. E já no tempo que estamos vivendo, toda a verdade está sendo esclarecida para que ninguém fique inexcusável de dizer que não sabe desta verdade. Ou, se não o sabe de verdade, porque não o quiseram ouvir, então, está culpado. Não tem desculpa. Então, esta é a prova. E a prova final de que todos ouvirão, de quem serve a Deus e de quem o não serve. De que lado as pessoas vão se posicionar, ou do lado da verdade, que é Deus, ou do lado do inimigo de nossas almas, com seu engano. E esta doutrina que faz divisor de águas entre seres humanos e seres humanos, relação obediente a Deus ou desobediente para a perdição, obediente para a salvação. É neste dia. E a perseguição ferrenha final, que só os eleitos e fiéis, que o Espírito Santo os guiou na verdade, em toda a verdade, é que vai vencer. Certo? Então, o cenário já está pronto. E aqueles que são eleitos e fiéis estão sendo aprontados com as dificuldades que passam na vida. É um treino para confiar mais em Deus, porque é um treino para que a fé seja aumentada na sua confiança em Deus, que o amanhã
amanhecerá para todos nós que procuramos andar neste caminho, que é Jesus. Então, milagres e milagres vai acontecer com este povo, para que possam vencer. E nenhuma das pragas últimas a ser lançada na terra caindo dos céus, para castigo dos ímpios, não cairá em cima dos fiéis, porque se cumprirá a palavra do Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Então, qual é a sua posição hoje? Qual a sua posição hoje? Encerrando e salientando que a prova está no espaço de um dia específico em relação à doutrina para se seguir ou não. Está bem claro nas Escrituras. Está certo? Esta doutrina, ela não salva. Quem salva é o dono que legislou esta doutrina. Jesus de Nazaré, o Emmanuel, Deus conosco, manifestado em carne e osso. E nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, 9. Diz que a Bíblia diz que todos serão ensinados por Deus. Jesus aqui em carne e osso, ele sendo Deus, o Filho de Deus vivo aqui na terra, a plenitude corporal que representa a Deus diante da sua criação, diante das suas criaturas, principalmente a nós, que temos a consciência, que fomos feitos à semelhança de Deus, que temos a razão de pensar. Então, o que é que acontece? Vamos concluir. Decida. Não há tempo mais de contendas em relação à verdade pura que sai da boca de Deus. É somente ouvir, crer, obedecer e seguir. Tá certo? Não tem tempo mais a perder. Quem assim perde o tempo, se perderá neste tempo, perecerá neste tempo e não alcançará a eternidade com Deus. Tá bom? E até aqui nos ajudou o Senhor. Quantos desejam seguir a voz do Espírito Santo de Deus para ter Ele como seu guia, desde os seus pensamentos? Mais um versículo para completar esse entendimento. Diz assim, que nós não somos capazes, como de nós mesmos, nem sequer de produzir os nossos próprios pensamentos, mas que a nossa capacidade vem do Senhor. 2 Coríntios 3, 5. Então, vamos dizer comigo, agradecendo por essa palavra na chegada a Deus. Vamos lá? Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Glórias e graças ao nosso eterno Deus. Amém. Em nome de Jesus.